Então vamos lá? Outro dia eu tava na casa de um amigo e ele falou uma frase que eu fiquei pensando sobre ela e eu pensei sobre os sistemas que os seres humanos acabam caindo ali, aquelas noias que a gente acaba entrando sem perceber. O que me deu gatilho pra esse vídeo? A gente tava sentado no sofá da casa dele e aí ele queria deixar o cachorro preso do lado de fora da casa. Então ele pegou um ossinho de plástico, jogou pra fora, o cachorro foi pegar, ele fechou. E daí ele falou a seguinte frase: como que o cachorro cai nisso? E a gente ficou pensando sobre isso e tentando entender, porque a memória do cachorro deve ser muito curta, porque ele pode fazer isso, sei lá, 200 vezes. Você faz a mesma coisa que o seu cachorro e alguns ficam um pouco mais espertos, mas se você mudar o truque 10% ou 2%, ele continua indo. E eu pensei sobre o ser humano, né, e o quanto a gente cai nas coisas talvez de maneira mais simples ainda e mais idiota do que um cachorro. Então imagina o seguinte: na geração anterior, na geração dos nossos pais, quando eles queriam uma casa, ou na geração dos nossos avós, eles pensavam na construção daquela casa, né? Você pensava na fundação, um lugar que estivesse em desenvolvimento, onde você pudesse ter uma casa, onde você pudesse morar e criar sua família. Então, nossos pais não queriam passar a vida inteira pagando um imóvel, eles queriam ter um imóvel que eles pudessem chamar de meu. Então, se as cidades grandes, né, elas tinham 200, 300 mil habitantes, as grandes cidades como Goiânia, por exemplo, na época do meu avô nem existia, né? Mas na época do meu pai tinha 200, 300 mil habitantes. Meu pai, em vez de comprar uma casa no centro de Goiânia ou nas regiões mais bem desenvolvidas, ele comprou uma casa na cidade vizinha. O desenvolvimento chegou naquela cidade e hoje em dia a casa acumulou um determinado valor. Ele pagou nada. Na época era aquelas casas de conjunto habitacional, né? Não existe mais, mas na época era uma dessas casas de conjunto. Ele comprou aquilo ali que era o que o dinheiro dava para pagar, para que ele não ficasse durante muitos anos pagando por aquele imóvel. Na nossa vez, nos convenceram que a melhor ideia não é nem ter um imóvel, né? A propaganda, a mídia tá dizendo a diferença entre ter e usar algo, né? Dizendo que a gente não tem que ter nada. Então, o mais importante é viver de aluguel a vida inteira e continuar pagando, né, para alguém ter esse imóvel. E aí o que fizeram? Construíram uma cidade, desmatou todas as árvores, aí deixou um bosque no meio, e daí constrói os prédios em volta do bosque para você olhar para um pedaço da natureza. Em vez de você ter um quintal com um pé de jabuticaba, um pé de goiaba, alguma coisa para você brincar com as suas crianças, você não tem mais uma árvore, né? Você tem ali uma vista de uma árvore, que não é a mesma coisa que uma árvore. Uma vista de uma árvore é uma foto. Uma árvore que é sua, você pode encostar nela, pode furar ela, pode pôr um balanço, pode derrubar se você quiser, faz o que você quiser, pode comer as goiabas. Já a vegetação nativa da cidade, não. E daí a gente fica todo mundo em volta daquilo ali, vivendo num espaço infinitamente menor, né? Se os apartamentos eles começaram com 140 metros, tá fazendo igual a história agora do sapo, tá aquecendo a temperatura aos poucos, a gente não percebe. Estão vendendo já apartamento em São Paulo de 23 metros, 25 metros quadrados. Olha que loucura, né? Como é que um ser humano vai viver em 25 metros quadrados? Era o tamanho da casinha do cachorro antes, que era o quintal das pessoas. Devia ter por volta dos 25 metros quadrados. Então te transformaram no cachorro. E agora, como você não pode ter filho, o cachorro se torna ainda mais importante, mas ele tem que viver no mesmo metro quadrado que você, porque não tem como. E aí você pensa, mas como? Por que tem tanto cachorro hoje no mundo, né? Porque o Brasil desenvolveu uma indústria agropecuária muito forte e precisava dar saída nos restos da indústria agropecuária. Então, a gente tem que ter pet para poder dar saída nos restos da indústria agropecuária que fabrica a ração e vende pra gente. Olha que interessante. Você vê que é uma grande armadilha. Te convenceram que você não precisa ter mais nada, que você não deve se preocupar com espaço, que tá tudo bem viver empilhado, né, em 1000 seres humanos dentro do mesmo lugar e que é muito mais fácil também para ser administrado, né? Afinal só tem uma saída daquele prédio para a polícia controlar a gente, etc. Um caminho muito mais simples com uma cidade gigantesca. Quanto de polícia você precisa para uma cidade feita de casas com 1 milhão de habitantes? É impossível calcular, né? Porque quantos quarteirões teria essa cidade? Pensa uma cidade do tamanho de São Paulo, 22 milhões de habitantes, toda horizontal. Não dá nem para saber que tamanho é uma cidade dessa, mas eu sei que ela é um país. Ela é basicamente um país, não tem nem como a gente olhar para aquilo. E aí vai ficando tudo verticalizado, pequenas vidas com tudo rápido e de fácil acesso, que você precisa ficar pagando aquilo ali. E aí, para piorar, a gente desenvolveu uma tara por status, né? Então, você dá um nome de um bairro e se você vive fora daquele bairro onde as pessoas legais vivem, você agora não é mais uma pessoa legal. Então, se na minha cidade, aqui tem alguns bairros assim, mas em São Paulo, por exemplo, se você vive em determinado lugar, pô, no Capão Redondo, já não é, você não é uma pessoa muito legal, né? Então, você precisa morar ali num lugar que tem um nome chique, na região mais centralizada da cidade. Você falar que mora num Santa Cecília, você falar que mora num Jardins, mas aqui em Goiânia a gente fala que você mora no Marista, num Bueno. Então as pessoas começam a apostar as cafeterias daquele lugar e etc, atraindo mais pessoas para ali. O detalhe é, elas também não têm dinheiro para morar ali. Não é que elas compraram aquele imóvel, é que elas gastam 50%, 60% do salário delas alugando um pequeno espaço naquele lugar para ter o status de poder fazer uma corrida num lugar e as pessoas saberem que ele
mora num lugar melhor. Aí ela posta na rede social fazendo propaganda pro sistema. Então ela vai lá e posta na rede social, você assiste a propaganda e aí você também vai na cafeteria naquele lugar e gera uma propaganda para ele também acreditar. Então vocês dois estão mentindo, que são mais ricos do que realmente são, porque ninguém ganha dinheiro nessa geração que a gente vive. Um mente pro outro e os dois são consumidos pela propaganda. Não é mais interessante que o truque do cachorro? Porque é como se um cachorro mesmo jogasse o osso pro outro cachorro e trancasse ele lá de fora, né? E aí depois o outro entrasse pra dentro e fizesse a mesma coisa com ele. Conseguiram convencer a gente que é uma boa ideia. Então, um carro para levar a sua família de um lugar a outro, de repente, não é mais tão bom. Você tem que comprar um carro muito mais caro, porque o seu amigo, que também não tem dinheiro, postou um carro muito mais caro. E aí, se ele tem um carro mais caro, você também tem que ter, porque senão você vai ficar por baixo. Então, você olha pra viagem que ele faz, paga em 12 vezes antecipadas, né? Um sonho que ele não poderia pagar, em 12 vezes ele paga aquela viagem, posta uma foto no hotel que ele nem está hospedado, simplesmente para gerar em você a inveja. Aí você vai lá, pega o seu cartão de crédito também, sem ter dinheiro, e compra uma hospedagem naquele hotel que, na verdade, seu amigo nem estava hospedado, para mostrar para ele que você também é mais rico do que parece. Na prática, nenhum de vocês dois ganha dinheiro suficiente, nenhum de vocês dois tem dinheiro suficiente, você faz propaganda para endividar seu amigo, ele faz propaganda para te endividar, e dentro do seu círculo de amizade, vocês, na verdade, não são mais amigos, agora vocês passaram a ser concorrentes de quem possui mais posses. Não é um truque interessante que a sociedade fez? Enquanto isso, 30% do seu ordenado está sendo utilizado para pagar juros. É basicamente isso. Então você precisa trabalhar 30% a mais, na melhor das hipóteses, simplesmente para pagar os juros para alguém que descobriu que é muito fácil de fazer de idiota. Não é como se você fosse o cachorro, porque o cachorro você tem que pagar as contas dele. Isso é muito pior que o cachorro. Porque, ok, você pode até humilhar seu cachorro trancando ele lá de fora da casa, mas te deixaram do lado de fora de todo o sistema financeiro. Te deixaram do lado de fora de todas as posses. Você não possui absolutamente nada. Tá quase fazendo 40 anos de idade, o que você tem é uma dívida junto ao banco, que você tá pagando ali seus juros e achando que tá arrasando, não é isso? Olha que truque muito mais interessante, muito mais bem feito. Ah, eu te pergunto, como eles caem nisso? Não é impressionante? Quando a gente entende a mecânica, a verdade é que te convenceram a fazer dívida por qualquer coisa, te convenceram que parecer é mais importante do que ser de fato. É essa a grande essência, né, da nossa sociedade e o que tem levado a gente por um caminho cada vez mais complicado. E a única maneira de não cair nisso, né, de não ir parar nesse ter é mais importante do que ser, é assumindo que você não tem. Então, se você quiser parar esse ciclo, você vai ter que parar de fazer propaganda para os seus amigos, né? Então, é parar de tentar parecer mais rico do que você é e começar a falar a verdade para as pessoas que convivem com você, porque você vai descobrir a verdade óbvia. Tá todo mundo mentindo. As redes sociais colocaram todos nós para contarmos mentiras. Então, se você simplesmente, em vez de postar uma foto na padaria mais chique da sua cidade, você mostrar o seu cartão de crédito com 10 dias de atraso, o que você vai descobrir é que o seu amigo também provavelmente tá com cartão com 10 dias de atraso. Se em vez de se mudar para sei lá na onde, para ter uma vizinhança que parece ganhar mais, você assumir que você não ganha o suficiente para viver nesse lugar, você vai descobrir que as pessoas daquele lugar também não. Então alguém precisa interromper o ciclo da propaganda. A gente precisa começar a ser mais sincero com os nossos amigos, a dizer que a gente não tem uma vida perfeita, um relacionamento perfeito, um sei lá o que perfeito, porque a gente vai voltar a ser ser humano. E aí a gente consegue desativar a chave desse sistema. Então, a única escapatória para um sistema, uma rede de mentiras, é começar a falar a verdade. E é muito difícil, né? Porque você nem acha que tá mentindo. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz um recorte para parecer um pouco mais bonito do que é na rede social. Todo mundo quer parecer um pouco mais rico do que realmente é. Todo mundo quer parecer que tem amigos mais legais do que realmente tem. Todo mundo quer parecer que tem um esposo, uma namorada ou um marido melhor do que realmente ele é. Todo mundo quer parecer que é mais estudado do que realmente é. Todo mundo quer parecer que lê mais do que realmente lê. Todo mundo quer parecer mais do que realmente é. Essa foi a minha reflexão dos últimos dias. Eu comecei a tomar cuidado com isso faz uns 3 anos, né? Foi por isso que eu comecei a compartilhar nas redes sociais as coisas que eram os meus fracassos também. Eu gravei aqui vídeos muito ruins, de dias muito ruins da minha vida, para mostrar que a gente perde também e que nem sempre a nossa vida se resume às vitórias e que tem gente que sim, é muito mais rico que a gente e tá tudo bem também, porque eu nem sei se estou nessa competição para descobrir se eu vou ser o cara mais rico do mundo ou parecer o cara mais rico do mundo, né? Porque o cara mais rico do mundo, ninguém nem sabe quem é, nem sei se existe esse conceito. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, perguntar o que vocês acham disso. E é essa a filosofia que a gente tem aderido cada vez mais, né, dentro da comunidade da UVP, cada vez mais a gente contando sobre, cara, a gente é pobre premium, né, tô aqui, tô fazendo aquilo, é essa a graça, a gente tem que ter uma comunidade de pessoas que entendem a gente da maneira como a gente realmente é. Se você quiser trabalhar para investir bem o seu dinheiro e possuir sim coisas, né, se você não tem interesse em entrar nessa
essa geração de, você não vai possuir nada e vai ser feliz. Acho que a gente tem que sim ter as coisas que a gente precisa, não dá pra trocar tudo que a gente tinha e deixar na mão de meia dúzia de pessoas, que a gente precisa voltar a se preocupar em ter propriedades, em ter as nossas coisas que atendam às nossas necessidades e não às nossas ansiedades, que são coisas completamente diferentes. Se você quer aprender a ter um olhar mais crítico sobre o dinheiro, quer entender mais sobre como investir bem o seu dinheiro, o que eu te recomendo é que você entre na UVP, clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha o questionário para mim até o final, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando o seguinte, né? Raul, não te conheço, vi esse vídeo agora, tava até gostando, mas aí, quer me vender alguma coisa? Não, é só se você ganha mais de R$4.500 por mês se você quiser, que não foi feito para te vender nada, não. E lembrando que a gente tem um compromisso da UVP, eu tô confiando em você primeiro. Se você entrar na UVP, assistir todas as aulas e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. A gente tem esse compromisso aqui há mais de 5 anos, então você provavelmente vai se sentir muito seguro para investir. Se não, você pode simplesmente pedir o seu dinheiro de volta. Raul, mas por que você faz isso, né? Porque eu sei da qualidade daquilo que eu entrego. Eu vou verificar aqui se vocês me fizeram alguma pergunta. O Luiz Cássio 1205 falou: vídeo muito realista, Raul. Qual a marca dessas camisetas que você usa? Então, diferentemente da maioria das pessoas da internet, eu não faço patrocínio. Vocês nunca me viram fazer propaganda de nada. Diferentemente da maioria das pessoas da internet também, eu insisto que usar tecidos que contêm petróleo não faz bem pro seu corpo. Eu uso tecidos feitos à base somente de algodão. Tem diversas pesquisas que mostram que esses tecidos sintéticos, eles não respiram da mesma forma, eles não permitem que a pele funcione bem. Mas isso é óbvio, né? Quem diria que passar petróleo na pele não vai ser legal? Não precisa ser um grande gênio para entender isso. É tipo assim, comer plástico não é bacana. É óbvio que comer plástico não é bacana. Tudo aquilo que a gente puder, dentro do possível e praticável, fazer da forma mais natural possível é melhor. Eu também não como margarina. Não, mas disseram que faz bem pro coração. Galera, não tem muito isso, né? Quanto menos processos o ser humano tinha no desenvolvimento de alimentos, melhor é o alimento. Quanto menos processos o ser humano tem no desenvolvimento de roupas, melhor a roupa, né? Raul, mas e a vodka, né? Por exemplo, é fermentado, ou a cachaça. Exato, são os primeiros processos de fermentação do ser humano. Agora, vou tomar álcool anidro de posto? Obviamente não é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa tentar, não que a gente vai conseguir, seguir uma lógica de materiais um pouco mais naturais. No chão da minha casa, se eu posso pisar na madeira ou no barro, melhor pisar na madeira ou no barro do que num plástico. Vou colocar plástico no chão, tem gente colocando plástico na telha de casa. Eu não sei se respirar ar com plástico faz bem, né? Tem coisa que eu fico refletindo. Eu sou só uma pessoa que eu tento buscar a razoabilidade. Não tô dizendo que você vai conseguir. Tô dizendo que a gente pode tentar. O Christian Vaz falou: você foi na Berghain em Berlim? Cara, a Berghain é um dos clubes mais exclusivos do mundo, né? E não pra gente rico. Eu acho isso legal em Berlim, porque na verdade você tem que chegar lá com determinada postura. Tanto é que eles vetaram o Elon Musk, a Lady Gaga, uma galera de entrar na Berghain. E eu já entrei na Berghain algumas vezes, sim. É uma festa, né? Ele queria um vídeo do que eu vi lá. É uma festa muito legal. Normalmente são dias, né? De festa. Muita gente usando droga. Não gosto. Mas a música é muito legal. Eu gosto muito de Berlim Techno, né? Acho muito legal. Eu vou pra Berlim com determinada frequência. Gosto muito da cena alternativa de Berlim. Cara, boa música, gente bacana, pessoas bonitas, apresentáveis e gente muito aberta à vida, dá pra dizer assim? É isso. Mas hoje em dia eu já tô mais velho pra isso, eu tô perto de querer ter umas crianças, já não sei se combina muito mais comigo, mas assim, já fui algumas vezes, na Berghain, na Trezor, na Katerblau, já fui em quase todas as baladas, assim, legal, foda mesmo de Berlim, assim. Beijo pra vocês e até amanhã. Essa semana fica atento ao canal, quem não tá ainda, fica atento bastante ao canal, porque a gente vai ter aqui uma entrevista histórica com um dos caras mais fodas do mercado financeiro. Não é gente famosa, tipo Bassi, gente que vocês conhecem, não. É gente que realmente aqui, é as mãos que mexem as marionetes, e não as marionetes. Então, a gente vai conversar com um cara fantástico que inspirou muito daquilo que eu acredito sobre mercado financeiro. Só sobre isso também, não sobre estilo de vida. Beijo.